O Senna foi uma comoção, né? Que ele tinha morrido lá em 94. Aí em 95 surge os Mamonas e de certa forma eu posso estar sendo leviano nessa comparação de certa forma, mas talvez Tá lá o episódio do Freecast! Terça-feira, mais uma vez sem furar um minha sequer, e o Freecast vai começar ao toque de 4, já vai! Já vai! Pois bem, amiguinhos, como vocês podem notar, algo de diferente está rolando hoje. Eu sou o Melo, como vocês já sabem, @OGuilhermeMelo_, e vou ter a árdua missão de substituir o nosso Papai Pop, o @NewShowEO. Vão lá zoar ele no Insta dele, por favor. Junto com o aqui @Doug. Fala patrão, fala galáctico, aqui é @Doug. Não tenho medo do futuro, pois o futuro não me pertence. Mamonas. Nessa jornada, ele vai estar comigo enquanto o Nilson fica afastado para cuidar da nossa querida princesa Alice, a futura rainha do reino do fanfictão. E se tornar nosso de fato Papai Pop. Mas não é só isso. Não estamos sós. Assim como quando um time tem um jogador lesionado, a gente tem um outro atleta para substituir. Então a gente está trazendo hoje o Vinícius, que entende tudo de futebol. Isso. O @VinCemCafé. Olá, estou aqui novamente, @VinCemCafé, para mostrar para vocês que money é good e nós não have. Se nós revasse, nós não tava aqui bleando. E nosso orc é black. Olha aí. Um poeta. Ele habla mesmo. Vai ser uma das nossas estrelas móveis nesse período em que o Nilson estará afastado. Em cada semana teremos um convidado diferente, porque só eu e o Doug não aguentamos, né? E só uma pessoa para substituir o Nilson é muito pouco, então teremos que trazer várias. Como o Vinícius falou, money que é good nós não have. Por isso, a gente tá aqui workando para vocês se divertirem. Então vai lá, dá um likezinho, compartilha com os amigos e ajuda nós. Nos sigam lá no @InstaFreecast e mandem as historinhas e traumas lá pro e-mail do freecast @gmail.com. Também podem acompanhar as nossas dancinhas lá no TikTok, em TikTok Freecast. Tem um recadito? Bancada forma. Recadito? Vai lá, diga. Seguir a gente lá no Spotify, avaliar com 5 estrelinhas e deixar o joinha nesse vídeo. E te inscreve no canal aqui, ó. Bancada formada. E já que hoje falaremos sobre Mamonas Assassinas, eu queria saber: qual a relação de vocês com Mamonas Assassinas? Qual a importância deles? Ou a primeira coisa que lembram quando escutam? Olha, importância não diria que tem. Mas Absurdo! Bons momentos. Absurdo! Bons momentos da infância de pegar a fita cassete e botar no tocador. Grandes momentos. E tu, Vinícius? Pô, cara, o Mamonas pra mim foi um grande divisor de águas na música, porque eu não conhecia a música até saber que Mamonas existia aos meus 4 anos de idade. Eu acho que todos nós regulamos também, né? Tu é 91 não, também ou tu é 90. 92? Caralho, tu é mais velho que nós. vocês. Ih, rapaz. Bem pouquinho. Mas ancião, veja, um ancião entre nós. Mamonas... O Vinícius, eu lembro dele. Ele já era velho quando aparecia a primeira vez. Mas veja bem, Mamonas Assassinas, ele é tão louco, mas tão louco, que ele foi conduzindo a forma como eu agia dentro da música, porque se não fosse Mamonas Assassinas, eu nunca estaria imitando o Dinho Ouro Preto em vários podcasts que tem por aí. Olha aí, Dinho Ouro Preto. Por que o Dinho Temos Ouro um Preto? convidado hoje então, Melo? Dinho Ouro Preto, por favor, se apresente. Pois é. Ai, cara do caralho, tá aqui hoje. Queria só falar que se não fosse
o Mamonas Assassinas, que foi o Nirvana da minha época, sabe? É muito louco isso daqui e tudo, sabe? Grande participação. Porque o que acontece? O Dinho também, dos Mamonas Assassinas, ele era um imitador, a coisa dele era imitar. E eu me inspirava muito nisso, quando eu fui lá fazer minhas bandas, junto até com o @newshoweo, aqui não presente. E esse humor dentro da música, pra mim, sempre me encantou. A principal coisa que eles tinham, né, era essa parte do humor. E fora a questão, né, da carreira meteórica que eles tiveram, né, desde o princípio ali, que explodiu e voou tão alto que... que piada! Não foi programado. Que maldade! Foi meio sem querer. É que hoje eu passei o dia inteiro me preparando pro episódio, vendo coisas sobre ele, vi documentários sobre eles, e tinha muita coisa com avião, então acho que a analogia acabou presa na minha cabeça. A banda durou só 7 meses, de fato, meu? Foi. Só 7 meses. Na realidade, a banda em si, né, ela começou com a formação que a gente conhece lá pros anos 90, literalmente assim, tipo 1990, né, quando o Vinícius nasceu. E o Dinho, inclusive, ele não fazia parte da banda original, que era aquela parte em que eles se apresentavam como Utopia. E ele foi... a maneira como ele entrou pra banda foi bem engraçado, porque eles estavam num show da banda Utopia e a galera pediu pra tocar uma música do Guns. Só que os caras da banda não sabiam cantar em inglês. E aí eles perguntaram se tinha alguém na plateia que sabia cantar, e o Dinho se ofereceu. Se voluntariou e eles falaram, não, então vem. Só que ele cantou tudo errado, porque ele também não sabia cantar. Só que ele era muito extrovertido, muito engraçado, performando e cantando errado sem vergonha nenhuma. E acabou que eles gostaram e trouxeram ele pra banda. E daí ele já trouxe o último lá, que era o Júlio... Hasek? Eu Júlio. esqueci o nome dele. Isso. Esse aí, que daí fechou a formação da banda, né? Eles tiveram um período ainda como Utopia, né? Que eles chegaram até a gravar um disco, né? Que foi um fiasco, foi um flop maior que o nosso episódio da Copa do Mundo. Que na época os caras fizeram eram 1000 cópias, se eu não me engano. Isso. E aí venderam 100. E venderam tipo 100. Pô, tá bom. Só que dessas 100 já tinha os familiares inclusos ali, tipo, mãe, pai, irmão, papagaio. Mas ter 100 familiares é difícil, hein? Ah, mas veja bem, tem 5 bonecos na Uma banda. banda com 5. 5 bonecos na banda, cada um vende 5, pelo menos. Aí 25 é garantido. É. Exato. Né? Na proporção, assim. Fora que nesse início de carreira deles, eles não tinham, tipo, muitas músicas, né? O que eles acabaram gravando uma fita cassete lá, eram 2 músicas, que era Pelados em Santos, que não tinha esse nome, eu anotei aqui, porque tinha um outro nome, eu acho. Menina, teus cabelos é da hora, uma coisa assim. Isso, Pitulinha. E a outra era o Robocop Gay. Isso. Era o Robocop Gay? Beleza, eu tô sabendo muito. Então tinham essas 2 músicas. E logo na sequência, né, o cara lá que gostou, né, de uma maneira acidental também, que ele acabou gostando. O cara não para, porque inicialmente... Uma maneira acidental. Bata louca. Ela é ruim, cara. Não foi intencional. Mas enfim, o cara, ele tinha recebido a fita da banda e não tinha curtido. Só que daí tava no carro, o filho dele ouviu e gostou, ele deu a fita pro filho. E aí o filho tinha uma bandinha, tava lá tocando, ele olhou, mas que música é essa? Essa música parece boa. E daí descobriu que era daquela fita que ele tinha descartado e tal, e foi de fato ouvir tudo, né? E aí chamou os caras pra fazer
pra poder gravar e tal, um CD. Só que eles precisavam de 10 músicas no mínimo, né? Bah. E o Dinho falou: ah, não tem problema, a gente já tem umas 7, falta pouco. Confia. Em uma semana os caras compuseram 12 músicas pra compor o CD. E isso é um troço Cara, impressionante, né? Quando- A criatividade que o cara dá. coloca. Hã? Quando quer, arruma tempo. Não, e isso é que é trabalhar sob pressão, né? Não, e imagina, as letras que eles fizeram, todas as músicas, e Coisas tudo mais, profundas. tinham diversas referências, né? Era tipo. Não, tinham referências. Tipo, por exemplo, uma das que eu mais gosto, que é o Vira Vira lá, eu acho bem divertida essa música. Ela é inspirada numa piada de um CD lá do Costinha. Entendeu? Que ele fazia uma piada com o português, né? E daí usou o ritmo lá de uma música infantil portuguesa, que é Vira. Então se aproveitaram disso, fizeram essa mescla aí e deu no que deu, cara. Uma música deveras divertida. Aliás, qual é a música que vocês mais gostam deles? Eu acho que é o Vira Vira. Acho que é a mais animada. É uma das mais animadas, Qualquer né? festa que tu vai hoje em dia, vai tocar. Não interessa a idade, vai tocar o Vira Vira. E. Depende, né? Não sei, faz tempo que eu não vou em festa. Não, mas Pelados em Santos, Vira Vira, é tipo assim, clássico de tudo que é festa. Sabe aquela playlist meio básica que os DJ tem? Sempre tá lá no meio. Então, peraí, tu tá dizendo que os DJ usam uma playlist do Spotify, é isso? Não, óbvio que não. Fortes acusações, Eles hein? baixam do YouTube bom. pra dizer que são original. Não pagar o ECAD. Eu gosto de Uma Linda Mulher. Essa música é uma poesia, né? Te encontrei toda remelante, estrochada no bar de entregas de bebida. Que cortei Nossa, os cabelos do sovacazinho do pé, te chamei de querida. Te ensinei Tava de sol, todos os curso atletas do também. movimento de translação que faz a terra girar. Não, e é uma música que ela tem essa parte como é que é? Do passado, do presente, faz uma loucura ali. Ela tá 100% certa, né? Do paradoxo do pretérito imperfeito. Não, lá. a parte que tá 100% certa é quando ele cita Pitágoras. Que daí ele fala que Olha. o Aí, ó. quadrado do... Como é que é? O quadrado dos catetas é igual a porra do, A soma do quadrado da do hipotenusa. quadrado dos catetos é igual a porra da hipotenusa. Foi assim que eu aprendi, inclusive, a fórmula e passei em geometria na escola. Porque o professor não resolvia. Ouçam o nosso episódio 70 que falamos sobre isso. É verdade. Verdade. Fazemos uma homenagem ao que a gente não aprendeu na escola. Ah, porra, aula de geometria, cara. Pelo amor de Deus, eu lembro dos troços só por questão de. Mas aí tu de vai. musiquinhas, Mas aí assim. tu vai querer fazer uma escada. E aí? Mas por que eu vou querer fazer uma escada se eu Ué? posso contratar alguém pra fazer uma Não, escada? mas aí tu é chinelo. Tá bom então, Rodrigo Hilbert. Quantas escadas tu já construiu na tua vida? Olha, pior que eu gostaria. Pior que eu ajudei o meu sogro a projetar uma escada esses tempos. Olha aí. E tu te arriscaria a subir nessa escada? Sim, tá lá de pé. Olha, eu responderia Por quanto isso tempo? com a outra música dos Mamonas Assassinas, que até bate com o pensamento do Melo aí sobre o colégio, né? É aquela loucura, insensatez, estado inevitável, embalagem de iogurte inviolável, fome, miséria e incompreensão, o Brasil é tetracampeão. Quando eu repetia a quinta série, tirava D, de vez em quando um C. Era o Dinho falando sobre a vida escolar dele. Sim, eu na quinta série eu não tive o desprazer de rodar, né? Eu só fui rodar depois de velho. Porque daí eu parei de me esforçar, né? Antes eu achava que me esforçando eu ia chegar a algum lugar, né? Depois que eu descobri que não adiantava me esforçar, que só bastava eu fazer o mínimo pra chegar no mesmo lugar que os outros que estavam se esforçando. Isso foi aos 7 anos de idade. Não, infelizmente. Teria me poupado. Não, mas tem um caso
vocês estudaram na mesma escola que eu, pelo menos até a 8ª série, então vocês devem se lembrar de uma certa aula de inglês. Pronto. Que nós tínhamos uma professora em comum. Um grande abraço aí. Um forte abraço pra ela, professora Marta. Que ela mandou a gente fazer um trabalhinho, era uma releitura de uma música. Eu não me Era pra recordo escolher disso, uma não, música e fazer uma releitura da música. E a gente... talvez não fosse ela, talvez fosse aula de português. Mas é que ela usava música nas aulas, então talvez eu esteja confundindo. Mas enfim, tinha que fazer uma releitura de uma música. E eu e o Teta formamos a dupla e fizemos uma releitura de Sábado de Sol. Eu lembrei foi na 5ª série, aula de português. Eu fiz com o Eduardo Mãe Loira, a gente pegou a gente copiou. Peraí. Eu vou ter que censurar isso, será? Claro que não, né? A gente copiou uma música do Charges.com. Daquele que. Mas peraí, vocês plagiaram a releitura do Charles? Sim. Sim. Mas que cara de pau! Mas pensa, ninguém tinha tanto acesso à internet em 2002. Não, verdade, vocês foram espertos. Falhas do nosso sistema de ensino. Vocês só estavam fazendo o que vocês deveriam fazer. Aqui, grandes usuários de Wikipedia. Não, a gente fez essa releitura do Sábado de Sol. Até teve um vizinho do Teta que ajudou. E ficou de uma maneira muito criativa, porque daí era Domingo de Lua. Puta merda. Parabéns, hein? Criatividade. Com quem que tu trabalha mesmo ou não? Naquela época eu trabalhava com isso. E nem tinha ideia do que eu ia trabalhar naquela época, pra ser sincero. Naquela época, até onde eu sabia, eu poderia virar mendigo tranquilamente. Hoje também. Pois é, mano. Basta 6 meses mal trabalhados e eu viro mesmo. Tem mendigo se dando melhor do que a gente na vida, não é mesmo? Um abraço pro mendigo investidor aí. Não. Abraço nada, ele tá louco. Não, mas, tipo, eu lembro que essa foi uma das primeiras vezes que eu trabalhei com releitura de fazer alguma coisa, né? E foi divertido até de fazer. A parte ruim foi ter que apresentar aquela merda na frente das pessoas, né? Que a gurizadinha toda meio tímida ali e tal. Daí era sacanagem com os tímidos, né? Porra, o cara ali, todo encolhido ali, tendo que cantar uma música. O cara nunca falou uma apresentação de trabalho, tinha que cantar uma música. Aí é sacanagem, pô. Mas é por isso que eu gostava do método Dudinho. Que o que é que ele fazia? Ele também era um cara envergonhado. Só que daí ele pegava e vestia a roupa de personagem, entendeu? E não era ele falando ali, era ele fazendo uma imitação de alguma coisa. Então se tornava mais fácil pra ele fazer a apresentação e todo mundo achava engraçadíssimo aquilo. É o que eu sempre tentei fazer. Sempre que eu tento aparecer num palco, alguma coisa, é isso que eu faço, entendeu? De pegar e zoar. Tu teve um... O personagem sempre é legal que o arroba real do cara, né? Sim. Isso é verdade. Mas, ô Vinícius, tu teve uma... Tu fazia cover de Mamonas, não? Que tu me comentou. Sim, na época do colégio. Me conta mais sobre essa tua época. Conte mais. Queremos imagens. Nos pior que eu vou querer uma imagem disso pra capa do episódio. Pior que eu tenho uma imagem, mas ela não é muito mamônica. Porque a gente não tinha orçamento pra fazer fantasia. Mas se tivesse, eu tinha vestido. No colégio, no colégio, 3º ano, no Florinda Tubino Sampaio, onde eu estudava, tinha uma festa junina. Esse Tubino é aquele... Esse Tubino é aquele que é lá na Protásio, isso, lá, isso. Naquela região? Esse aí, a Protásio é a maior avenida de Porto Alegre. Não, é perto da Protásio, né? Porque não é na Protásio o colégio. Não, ele é num... Tem histórias naquele colégio. Ruazinha ali. Nunca estudei lá, mas tem histórias. Próximo da onde? Eu não sei onde é. Próximo da Pizza Hut da Protásio. Que é perto de um lugar onde eu trabalhei. Meu Deus. Meu Deus, tem. Pra fechar o nosso hoje em dia tem uns 5 na Protásio.
Ah, Não, a Pizza Hut não existe mais, Não, né? não existe Inclusive. mais. meu Deus. Toda a minha infância foi lá. Mas enfim, lá. Mas é ali da frente que tem a Praça Tamandaré, não é? Tá, já te entendi. Tá. Tá, então é ali mesmo. Toca, ficha. Lá nesse lugar, antes de eu ir fumar maconha na Praça Tamandaré, eu Eu jogava naquele Esse tempo. podcast aqui é só de cidadão de bem, hein? Tá, o que tu tá fazendo aqui então? enfim, Mas enfim, lá continua. teve uma festa junina e aí tinha um grupo de pagode que ia tocar. Muitos roqueiros, com isso, né? Dá pra falar aqui? Clássico. O YouTube não gosta muito. Né? Tranquilo. Não sabia. Enfim, Que merda. muitos roqueiros do colégio não gostaram da ideia que só tocasse banda de pagode lá no dia da festa junina. Então, um grupinho lá resolveu que ia tocar Mamonas. Só que eles não tinham um vocalista. E aí, alguns dias antes, teve uma prova de concurso de talentos lá, que eu me vesti de Sidney Magal e fui cantar Sandra Rosa Madalena. Nisso, o pessoal me viu e tem disse, toda a tá ali, vibe de tá Sidney ali. Magal. Esse é Não, o tu cara. tem toda a vibe de Sidney Magal. Depois disso, a gente fez uns 2 shows lá tocando Mamonas Assassinas. Foi muito legal. E a gente Tu vestido errou. de Sidney Magal. Hã? Tu vestido de Sidney Sim, Magal. não. Aí o cosplay de Sidney Tocando Magal. Mamonas. Não, isso foi um outro dia. Não, mas agora com o cabelinho, com o coquezinho samurai e a barbinha aí, dá pra refazer Eu esse tava na cosplay. mesma vibe na época. Pera aí, tu já tinha barba Não, naquela sem a época? barba só. Ah, eu tenho inveja de vocês. A barba Tá foi bom. aparecer aos 29. Não, naquela época era bigodinho de carroceiro. Olha, Isso. coincidência. Meu bigode começou a crescer com 22. Mas enfim, nessa época que eu fiz esse show aí, aconteceu uns negócios muito legal. Que era tipo, fui lá, fiz o show, e aí eu era muito agitado no palco. E eu cantava as músicas imitando a voz do Dinho dos Mamonas. Tanto é que quando eu tô com a voz decente eu consigo fazer ainda. E aí tinha gente que dizia assim, tu tava dublando, né? E eu, não estava dublando. E eu sou foda. Até que alguém disse assim, mas tu errou naquela parte, né? E eu, vai te foder. Ah, falava isso aí, daí tu ficava com a... Mas, um choque que eu tive, assim, mudando de assunto totalmente, foi descobrir que a mamona era uma frutinha, cara. Sim. Cara, vocês estão ligados na origem do nome? Não. Tipo, Mamonas Assassinas? Nem ideia. Tipo, o primeiro CD lá que tem mamas, né, na capa. Sim, é a primeira visão de seios de muita gente. Que isso? Verdade. Não, mas o que acontece? Na época, eles estavam bolando o nome, né? Daí, claro. Estavam bolando. Nessas tentativas de pensar no nome, porque a Utopia não tava mais de acordo com o que eles estavam fazendo, né? Que eles mudaram o estilo deles pra algo mais cômico e tal. Thomas Moros mandou lembranças. Tinha um deles. Um deles sugeriu que fosse Mamonas Assassinas do Espaço. Eles tiraram do espaço e ficou Mamonas Assassinas. Só que eles fizeram um trocadilho com esse nome aí pra capa do CD, usando Mamonas, tipo um trocadilho com mamas avantajadas, né? Por causa de uma capa da Playboy que eles gostavam muito na época, que era a Mari Alexandre. Bah, sim, claro. E daí eles se utilizaram disso pra capa do CD. E o logo deles, eles copiaram na cara dura da Volkswagen, né? Eles pegaram o logo da Volkswagen e viraram. É. De ponta cabeça. Foi bem bolado, meu. Bem Só bolado. deram uma espelhadinha ali, ó. Bem Tem bolado. Não, os caras eram Ó, criativos. tem não um podemos fun negar. fact aí sobre Mamona. Da semente da Mamona é feita a resina Ela pode te matar? que o Walter Branco usou lá na primeira verdade. temporada do... Na primeira não, na segunda temporada lá do... Verdade, Breaking Bad. verdade.
Olha aí. Eu lembro que na época dos Mamonas Assassinas, como tinha a frutinha, né? Tipo, era meio comum de tu ver a frutinha nas arvorezinhas e tal. Bah, E, da onde? Até porque ela não daria em outro lugar que não numa arvorezinha, né? Porra, tinha várias ali no Leopoldino ali. Eu lembro de seguido achar umas ali, daí tocar uns nos outros e tal. Quem nunca? Inclusive foi Eu por lembro isso que disso. surgiu o nome de Mamonas Assassinas. Porra, eu vivia com as mamoninhas, mas enfim. É que eu acho que tinha mais no Chico Mendes lá. Enfim. E tipo, eu lembro que sempre falava, cuidado, que a mamona é venenosa. Daí eu ficava tocando naquilo, mano, o que tem? É pra comer? E daí dá problema? Aí, posteriormente, quando tu vai ver o Breaking Bad, tu entende por que era venenoso, né? Bah. E daí tu percebe, imagina, se tu tivesse comido a 20 porra anos da depois, o mamona... cara descobre por quê. Um grande abraço aí pro Tuco. Não da grande família. Ah, verdade. Quem é esse? Porra, Breaking Bad, cara. Tuco? O primeiro traficante lá. É? Aquele que tem o Doug toma tio, vergonha. o sobrinho, o vô na cadeira de rodas. Não lembro, meu. Pior que não lembro. Como não, velho? Não lembro, cara. Vai fazer... Tem aquele tiozinho que fica na cadeira de rodas, que ele só fica com o botãozinho assim, tipo, meio... como é que é o nome do- tá. do O filho do sininho, Stephen o sininho. Hawking? Tá, então Isso, tô ligado. sininho. Pô, mas vai Tentando fazer se 10 comunicar. anos que eu vi Breaking Bad, cara. Ano que Ué, vem. cara, faz 30 que a gente ouviu Mamonas. Tamo aqui gravando. Não, mas toca até hoje. Breaking Bad não tá passando Ele ali tem um no, ponto. no boteco da esquina. Não, hoje tá passando Breaking Bad. Ah, dependendo do boteco, tu pode estar vendo Breaking Bad ao vivo ali, ao vivaço. Tá querendo dar depoimentos aí, Mel? Mas... Pô, mas vocês nunca foram em um bar que tava rolando Gastar os uma arroba, troca hein? de coisas ilícitas no meio? Não pode, ia dar ruim. Jogo do bicho. Mas pior que ontem eu passei pelo um boteco que tinha uma plaquinha na rua. Aqui, jogo do bicho. Ousados. Mas eles Que até seriam alguém ousados, saiba, eles é seriam proibido. ousados se eles tocassem Mundo Animal enquanto tá passando assim a plaquinha. Não, Mundo Animal tinha que tocar no restaurante lá do Mundo Animal. O Lionel lá tinha que estar cantando Mundo Animal. Seria da hora, pô. Bem bolado. Valorizaria o cachê dele. Aí pra explicar pras Inclusive, crianças que no por mundo causa da- animal existe muita putaria, por exemplo, os cachorros que comem a própria mãe, sua irmã e suas tias, vai ser bem bonito de ver o Leonel explicando. Ah, pronto. O Game of Thrones é legal então, né? Tem que mostrar Não a tem realidade. problema daí, né? Tá, mas aí que tá, hein? Olha só que Pô, interessante. tá de Vocês veem, a gente cresceu num mundo onde vocês com 3 anos, eu com 4, tava ouvindo uma música sobre suruba. E a gente cantava aquilo alegremente e ninguém nos impedia. Vocês já pararam pra E pensar hoje nisso? todo mundo impede a gente de fazer surubas. Digo, Opa. a gente não Errou! pode fazer. Digo. Vocês Quer abrir o entenderam, coração aí, cara? eu acho. Tem que ir lá naquele lugar que é o móvel da Casa Vem Grandão. Mas aquele lá acho que até fechou. Acho que agora. Acho que fechou. É um. Eu acho que fechou. Acho que agora é uma. É um açougue aquilo lá. Não, Eu acho. eu não tenho essa referência, essa informação. Mas eu passei é um na troço que frente é esses verdade, dias esse negócio de a gente ter esse mundo meio esquisito quando a gente era criança. Porque para pra pensar assim, ó, a gente tinha ali em 85, a gente tava saindo da ditadura militar. Até os anos 90, ainda tinha as coisas de censura e tudo. Em 94 a gente teve realmente uma eleição que não teve deu- assim não uma deu manipulação, sabe, de alguma forma. Não deu ruim. E aí em 95 aparece os Mamonas, meio que pra fechar esse bolo de coisas assim de vamos deixar o passado pra trás, sabe? E é completamente louco a gente pensar que aquele tipo de letra era cantado num mundo pós-censura, entende? Não é como se fosse hoje mas onde até tá meio tudo certo, tudo autoexplicativo, liberal, né? pode falar qualquer coisa.
Mas pra gente Mas não... é meio autoexplicativo, né? Aquela coisa do... fazia muito- era a tudo gente não proibido, tinha agora que noção, pode, né? vamos fazer tudo que pode, entendeu? Como é que é? Também A gente não tinha tinha. noção disso, né? Não, Teve eu uma digo solução. a gente olhando pra trás agora, entende? Ah, tá, sim. Sim. Porque a gente já nasceu nesse mundo onde a gente podia cantar música da Suruba com 4 anos, entendeu? Esse que é o meu ponto. Exato, isso era mais chocante pros nossos pais, entendeu? É tipo hoje, quando os vovôs, eles vão ver as criancinhas dançando no TikTok, aquelas putaria que tem. Que pras crianças, elas estão fazendo a dancinha que tá no aplicativo. Elas não entendem o que é aquilo. Pelo menos eu espero que elas não entendam. Tomar. Porque senão eu ficaria muito preocupado. Mas tipo, vai de encontro com aquilo de... Ficou muito tempo preso, aí depois, numa analogia mais comum, é tipo o cara que fica casado 20 anos e aí ele de repente fica solteiro, entendeu? Ele vai querer fazer o que ele não podia fazer antes. E aí normalmente acaba num início de loucurada, assim, o cara começa a comemorar divórcio, começa Vai fazer fiasco. a postar foto, story e tal. Fazer fiasco, né? Abraço pro nosso Tá no amigo. direito dele. Tá. O nosso Tá, mas amigo hein, eu vou pegar um exemplo meio recente, assim. Tipo, naquela época era 3 da tarde, estavam os Mamonas tocando música de suruba. No Gugu. Daí, tudo bom, tudo beleza, né? Tudo ok. Só que certo. daí... Mas também tinha banheiro do Gugu, né? Mas vamos voltar, sei lá, uns 10 anos atrás, por exemplo. Ia aqueles avassaladores com a música Sou Foda, sabe? Uhum. Eles iam no Caldeirão do Hulk, por exemplo. Lembro. A música já era censurada, não era Sou Foda, era Sou Brabo. Sim, é verdade. Mas tu entende que teve que vir um Mamonas pra chegar ao ponto de dizerem assim, eu acho que a gente tá exagerando na liberdade, sabe? Se não tivesse o Mamonas depois antes... do Mamonas ainda teve lá a tiazinha. Hã? Oi? Pô, tinha a série da tiazinha. A tiazinha era uma super heroína. Sim. Pior. Sim, mas esse que é o ponto. E veio depois Tem de uma parte da nossa história ali, principalmente no período em que a gente era criança, que tinha muita coisa assim que era esquisita, sabe, nos dias de hoje. Era esquisita, não que fosse errado Sim. necessariamente, mas era A esquisito. Xuxa Peladona no programa infantil diferente. era esquisito. A Mara Maravilha vestida de indiazinha. Guardo lembranças até hoje. Nessas horas que tu usa o Tem personagem. aquele episódio dos Simpsons, né, no Brasil, que eles retratam o Brasil. Daí tem um programa infantil com as minas quase de peladona. Isso, era a Mara Maravilha. Eles estão... Eu já sabemos quem é que reforçava aquela pesquisa do Pornhub que fizemos aí pro episódio. Que aparece Mara Maravilha Os lá? termos, né? Os termos mais brutos. Não, porque ela pesquisa Simpsons. Eu preciso dar uma saidinha, dá licença. 2 minutos depois. Não, mas assim, essa questão da nossa juventude ter tido todas essas coisas e mesmo assim a galera não ter saído tudo bitolada de alguma forma, eu considero uma vitória. Saiu, né? São só alguns que serão. não concordo. A parte de não terem disserte, saído disserte. tudo bitolado eu já acho um pouco exagero da tua parte. 50-50, talvez? Não. Botaria uns 60-40. 60 de bitolado. Pra qual lado? Ah, tá. Mas pensa, não foi 100% pelo menos. Eu acho muito interessante essa questão da evolução dos tempos, né? Que a gente acaba não enxergando isso enquanto tá acontecendo. Provavelmente daqui a uns 10 anos a gente vai olhar pra este período aqui e pense que a gente falou muita merda. Ou que a gente se conteve. Vai saber. Não, eu tenho certeza que eu falei muita merda. Não, tá bem contido. Já ouvi Pois coisas é. piores. Hoje. Não aqui, né? Mas na vida. Mas falando sobre merda, Já se passou ainda. afinal, os Mamonas... Não, é que foi um link assim, falando sobre merda.
Ah, tá, não, mas os Mamonas, eles seriam cancelados hoje em dia pela geração atual? E aí? Cara, eu acredito que não. Eu acho que não. Porque o que acontece? Eles criticavam muito, de forma bem humorada, né, o Brasil no geral, assim, tipo, tem coisa do consumismo que eles criticam naquela música 1406, que eles fazem uma crítica absurda, assim, ao consumismo. Inclusive o nome da música, né, 1406, é inspirado no número do Teleshop, que era 011 1406 na galera. Ah, é aquele que vendia as Então- facas Guinzo, né? Isso! Meu Deus. Isso aí. Então, tipo, eles tinham muitas críticas. E, por exemplo, na música lá do próprio o Robocop Gay, que é um hino, né? Eles falam abertamente sobre a homossexualidade e falam que gay também é gente, porque naquela época, quem era E come vatapá. gay, quem era da comunidade, era um troço absurdo, né? Tá, mas... Tipo, a maneira como eles eram tratados. Mas e eu tal. pego um link com o Silvio Santos. O Silvio Santos foi um cara que... O primeiro de todos que deu espaço a pessoas LGBT na TV. Lá nos anos 90. E hoje em dia ele é meio que cancelado pela geração. Tu sabe que... Mas ele é cancelado pelo que ele fala, né? Se bem que... Tu sabe que o precursor de programas de TV de pessoas negras como protagonista é o SBT, né? Maluco no pedaço ali, Eu, a Patroa e as Crianças. Ah, verdade, Antes desse teve o Arnold também. O Chris, né? Não teve o Acho que é Arnold. Todo Mundo Odeia o Chris também? Não, todo mundo... Eles era da Eu Record. lembro o Arnold era o pequenininho cabeçudo aquele, né? Era? É. Tá. Esse eu não assisti. Mas lá no SBT também tinha o caso onde os Mamonas mais apareciam. E aí eu vou fazer a trajetória, né? Porque no caso eles apareciam, tipo assim, eles dominavam um programa da tarde ali, que era o programa do Gugu na época. Era da 1h30 da tarde até 5 horas com o Mamonas fazendo palhaçada no programa. E isso a cada 2 domingos, sabe? Porque um ele tava no Faustão e o outro tava no SBT. Tá, mas aí... Mas aí... Só um fun fact sobre isso. Um fun fact sobre isso é que a Globo tentou assinar um contrato com os Mamonas de exclusividade por 3 anos, deles só aparecerem na Globo, porque todo programa que eles apareciam, a audiência triplicava. Veja bem, não é que eles iam aparecer por 3 anos na Globo, é que eles não iam aparecer em outros lugares só. Não iam nas outras. Sacanagem. Sim, eles são detentores do recorde de audiência na TV. Sim. Na história. Como sim, assim? mas... Porque eles eram Era um fenômeno. Eles roubavam a audiência de todos os outros canais porque as pessoas queriam ver Mamonas Assassinos. Entendeu? Não, que era loucura. Mas é isso que eu... Se eu não tô enganado, foi 47 pontos de audiência no programa do Gugu. Que eles ficaram por 1 hora lá. Que, tipo assim, era o triplo do normal. E o do Gugu já era top de audiência no seu horário. Era uma relação assim. Mas é aí que tá a coisa que é... Eu só vou fazer uma correção, que é... Aqui numa rápida pesquisa, a maior audiência era a semifinal Brasil versus Turquia em 2002. Ah não, mas daí em 2002. 71 pontos de audiência. Quanto? 71 pontos. Quanto é que foi o dos Mamonas? Que eu acho que eu vi 47. 47. Final da novela América, em 2005 teve 66. Então não foi o recorde eterno, mas foi o recorde da época. Ter sido recorde do SBT, sei lá. Não, era tipo o recorde na época, sabe? E pra época que as pessoas estavam só olhando televisão, não tinha internet e outros estímulos lá, era uma coisa absurda, né? Ainda mais num domingo, que é o dia de reunir com a família. É verdade. Um sábado de sol. Mas o que tu fala que a gente cortou? A gente cortou completamente. Não, o que eu ia falar é que, tipo assim, eles ficaram dando a audiência absurda enquanto vivos, e depois de morrer,
eles continuaram dando audiência absurda. E isso é uma coisa que foi muito explorada enquanto eles estavam lá no auge da carreira deles, de 7 meses, e aí tudo acaba, sabe? É nesse lugar onde a gente tem uma exploração da imagem, uma exploração das bizarrices que tinha. Quantas vezes vocês não devem ter ouvido do fantasma, do Dinho passando por algum lugar, no programa da Hebe? Tinha gente que dizia... Tem um programa, logo depois que aconteceu o acidente, que a Hebe olha pra um canto, eu achei que tinha visto o fulano andando por aqui pelo palco. Daí veio o Paranormal e disse, não, porque um beijo aí pra Pod Pseudociência. Não, porque era o Dinho dos Mamonas Assassinas aí, que tava andando aqui, veio dar um tchau pra vocês. E no Gugu... Não, isso é uma outra bizarrice, né, das TVs na época, né, que tinha umas coisas assim... né, fora de série, né, nessa época, assim, tipo, um sensacionalismo violento na literalmente TV, né, pra essas coisas. Ah, mas... E no caso... E era tri, meu. Ah, eu sinto saudade claro, disso aí. né, o Doug é o único espectador lá do Alienígenas do Passado até hoje. Não, mas assim, a própria questão de ter sido como foi, né, a morte deles e tal, de ter sido uma tragédia, também já traz um pouco mais de audiência, né? E naquela época ainda estava muito recente a questão do Senna também, né? É verdade. Que o Senna foi uma comoção, né, que ele tinha morrido lá em 94, aí em 95 surge os Mamonas e de certa forma... eu posso estar sendo leviano nessa comparação de certa forma, mas talvez o Mamonas ter surgido quando surgiu tenha sido de certa forma um reflexo do luto da morte do Senna, porque o Senna ele trazia aquela coisa da alegria todo domingo, aquela coisa, né, para as pessoas que gostavam bastante. E quando surgiu os Mamonas, meio que tapa um pouco desse buraco que ficou, né? Então acho que talvez possa ter alguma relação. E logo em seguida perder eles também, e da maneira como foi ainda, troço... Vocês lembram de como vocês receberam a notícia, da repercussão que teve pra vocês na época, de alguma forma? Eu não entendia muito bem, mas... Então... foi indiferente, sabe? Eu lembro que no dia seguinte, eu não lembro se era no Fantástico, eu não lembro qual era o programa em específico que eu tava vendo... de noite, que eu já sabia da notícia por causa de manhã. Mas eu acho que eu lembro do plantão. Alguém já tinha falado. Da chamada clássica do plantão, sabe? Eu lembro de um plantão assim falando disso, que não foi. Tipo, eu não sei se tinha sido no Jornal da Manhã que tinha passado, né? Porque as informações não eram tão dinâmicas quanto hoje em dia, né? E foi de um sábado pra domingo, então. Tipo, eu lembro que quando eu vi, eu fiquei meio chocado, assim, eu tava sentadinho assim no sofá, com as perninhas cruzadas, assim, né? Chorando, velho, chorando desesperadamente, porque eu não entendi o que tava acontecendo, mas eu sabia que eles não iam estar mais lá, tá ligado? Era um troço meio bizarro. Assim. O acidente foi de noite, mano. Sim, foi 11h16 ou meia-noite 16. 11h16. Assim. Que foi um troço de boca abertícia, né? O cara era pra ir pra direita ou pra esquerda, ele foi pro lado oposto. Mas como o nosso amigo Lito diz, foi um elo da corrente. São vários elos pra ter um acidente aéreo. Tem até a hipótese que era o Dinho que tava pilotando o avião nesse momento. Não digo pilotando, mas ele tem a hipótese dele estar no copiloto ali, como copiloto, porque ele brincava bastante. Tem muitas coisas com avião, assim, dentro da história dos Mamonas, né? Desde o início, assim, tem uma série de coincidências, assim, que até teve uma das bandas deles, eu acho que teve um nome relacionado a avião. Aviões quais do são Forró. os outros elos que tu comentou, Doug? Oi? Aviões do Forró. Meu, dá pra fazer um monte de piada, mas não dá. Não, mas quais são esses elos aí que tu tava falando? Não sei todos.
Recomendam assistirem Ah, ao tá. vídeo do Lito sobre o acidente dos Mamonas. Lá ele explica direitinho todos os elos da corrente que levou ao acidente. Que não foi simplesmente um erro ali na hora, sabe? Isso é importante. A informação. Mas sobre o nome da banda que eu falei, era a banda Ponte Aérea. Que daí depois se tornou Utopia o nome. Boa. O Samuel, ele costumava desenhar aviões. Todos eles moravam perto do aeroporto de Guarulhos. Eles tinham muitas coisas assim, fora as previsões, as brincadeiras que eles faziam sempre que eles iam pegar um avião, alguma coisa assim, né? Tipo, eles estavam sempre fazendo alguma piadinha, tanto que tem vários vídeos aí que são Não tem um relato de um que falou pra mãe que não queria voar naquele dia? Que até que pensou em fingir que tava Teve passando mal pra não o ir. que era o baterista lá. Esqueci o nome dele, é o Bento, eu acho. Isso. Que daí ele falou pra mãe dele que ele tava o Bento triste, era o não sei Japinha. quê, Não era o Não Bento. queria ir. Ou era o Sérgio ou Não era sei o Samuel. Que daí era o cara que era o baterista lá. Eu acho que era o Sérgio. Que daí fala pra mãe Eu acho dele que era o lá que Sérgio. tá triste, não sei o que, tá com uma vibe ruim nesse voo. Não, mas o Júlio, ele chega no cabeleireiro um dia antes que tem a gravação, né? E ele fala que ele sonhou que tinha dado um acidente no avião e pá. Que 24 horas depois o cara vai lá e Que morre isso? num acidente, né? Quem ouviu o Pseudo Terror na @podpseudociência com o Freecast, viu que eu tenho muitos sonhos recorrentes com aviões, acidentes aéreos. Ou seja, eu nunca vou voar com o Doug. Isso aí. Aviões separados. É bom não pegar um avião com o Douglas. Esse é o aviso que a gente deixa aqui. Fiquem atentos se vocês verem esta carinha aí no voo, deixa ele sozinho no avião. Mas, hein, é nessa parte aí que aí a gente teve, assim, uma ampla exploração da morte deles, porque eles continuavam dando audiência. E, sabe esse negócio que vocês falaram sobre onde vocês estavam quando vocês ouviram falar que eles morreram? Eu nunca soube que eles morreram, fui saber depois de grande, entendeu? Pra mim eles tinham sumido em dado momento. Porque o que eu vi era que eles tinham virado espírita, entendeu? Que era no Fantástico, era no Gugu. É legal, né? Falando Falar que eles viraram de espírito, clarividência e. Como é que é? De previsão do futuro. Tipo uns. O fantasma, não sei o que. Tá, ok, viraram espírita, não sei. Não sei qual que é. Era tudo que eu tinha de informação deles. Agora, morreu? Não. Eu fui saber que eles morreram quando meu irmão queria me mostrar as fotos do Dinho com a cabeça no meio das pernas. Que daí veio do site assustador. Eu vi as fotos do Mamonas na época no Cabuloso. Foi onde eu vi que eu acessava bastante o Cabuloso. Qual o teu problema? Como é que tu falou? Qual foi o que tu falou mesmo? Era o início da internet agora? Isso. Como é que tu tinha Sim, a comentado? internet tava começando e a primeira coisa que surge é pornografia e coisa agora. Ser humano é inacreditável. Mas é que o cara é curioso, né, velho? Tipo, tu escuta falar daquilo, tu vê algum filme, alguma coisa, fala as coisas, tu quer saber como é que é, tá curioso, né? Tipo, a gente falou em outro episódio que uma das primeiras coisas que o cara vai fazer no YouTube é ver autópsia de ET, autópsia de sereia, nojerada, entendeu? Sereia? Uma das primeiras coisas que eu vi foi um vídeo de autópsia. Sereia eu tô exagerando, mas A tem autópsia também, do Alien lá. Autópsia de Teletubby. Mas tem a autópsia. Mas o primeiro vídeo que eu vi no YouTube, real oficial, assim, tipo, sem ser alguma coisa que mandaram e tal, mas que eu fui buscar, foi uma autópsia. Tipo, eu só botei lá, autópsia. E eu fui ver uma autópsia. Porque eu tinha curiosidade de saber como é que era. Porque eu tenho um primo que ele trabalhava a vida inteira em laboratórios, porque ele era professor de biologia e tal.
que a gente tinha ido visitar ele, tinha ido visitar o laboratório. E nesses laboratórios de faculdades, universidades e tal, sempre tem umas coisas meio bizarras, assim, né? Tipo, um cabrito de 2 cabeças, assim, guardadinho, uns bagulho assim, né? E daí falavam que tinha um corpo lá que tava no formol e tal, por causa das aulas de anatomia e tudo mais. Só que daí não deixaram eu ver porque eu era criança. Então eu sempre tinha aquela curiosidade. E aí quando teve o YouTube, eu matei a curiosidade. Tu é muito estranho, cara. Sim, Curioso. nunca neguei. Eu sou curioso, eu gosto de saber o porquê das coisas, como as coisas acontecem. Eu tenho uns vídeos que eu sigo que são muito nada a ver, assim. Tem um cara que eu sigo no TikTok que ele faz, tipo, eu não entendo nada de química, tá? Eu sou um zero à esquerda em química pra qualquer coisa. E o cara, ele fica explicando lá dos elementos químicos tal que ele pega pra fazer, vai demonstrando os negocinhos pra fazer tipo uma faca. Ele pega uma faca de osso lá, que foi o último vídeo que eu vi do cara, já vi isso aí. ele vai triturando os ossinhos lá e tal. Tipo, eu acho divertido, porque o cara vai mostrando como é que ele faz cada coisa. Eu não entendo nada, mas eu acho legal. Esse é o máximo de internet gore que tu chega hoje. Hoje eu não... A última vez que eu vi alguma coisa nesse sentido, eu tava olhando o site, daí tinha um vídeo assim que era não é tourada, rodeio talvez, que tinha um cavalo assim. O cara tava no cavalo ali e ia, sei lá, laçar um touro, alguma coisa assim. E eu, né, um vídeo inocente ali, do cara laçando e tal, e só que daí acontece coisa que eu não vou contar pra não dar spoiler, né? Estragar a imagem de vocês. Ó o strike aí do YouTube. Não dá spoiler. Exatamente. E aquilo me deu uma traumatizada, porque quando eu via esse tipo de coisa com pessoas, eu não ficava, tipo, enjoado, nem nada, agoniado. Mas quando eu vi com um bichinho, eu fiquei... Aí eu fiquei meio... Então pense no seguinte, e as vaquinhas aqui por onde passam deixam um rastro de está. Não, as músicas dos Mamonas, todas elas acabaram fazendo sucesso de alguma forma. Acho que tem uma ou outra que não são tão bombadas assim. Porque tem vários estilos que eles misturam. É pop, é rock, pagode? É pagode, é samba, é brega. Tem tudo misturado, velho. Os caras conseguem mandar bem em tudo. E tem uma coisa que eu... no nome de uma música, tem uma música de corno deles, que é Boys Don't Cry. Tem uma música hoje em dia da Anitta que é Boys Don't Cry, sabe? Tipo, tem uma música do The Cure que se chama Boys Don't Cry também, tá? Não sei se tu sabe. Tem uma música da Ferg. Ela fez... essa música. Chama... Ufa. Big Girls Don't Cry. Isso aí. É. Que é uma música clássica de fim de namoro. E também tem a do Guns N' Roses que se chama Don't Cry. Olha aí, ó. Tudo tem uma ligação. Tem mais alguma música com Cry? Tem mais alguma música com Cry, assim, que eu não llores por mim, Argentina. Tem Cry? Don't Cry for me, Argentina! É? Tá maluco. E todas elas influenciaram Mamonas Assassinas, segundo o Melo. Que fique aí para o registro, tá? Não, eu imagino que essa primeira que tu falou, sim, né? Mas eu achei que talvez, né, na minha inocência, a Anitta pudesse ter se inspirado de alguma forma, né? Mas não sabia que existia a primeira música. Eu sabia que a maioria das músicas deles, eles pegaram de algum lugar alguma coisa, né? Tudo tem alguma referência, alguma releitura no meio. Sim. O que é da hora também, se parar pra analisar, né? Até porque nada se cria, tudo se copia, e hoje em dia é uma das coisas que mais tem, né? Aquela Ava Max lá... É só reaproveitando músicas do passado, né? A gente aprendeu fazendo TCC, que é assim, né? Só você reaproveitando as coisas. Crítica social, foda. Eu não sei o que é isso, eu nunca passei do segundo trimestre, então tá tudo bem. Não pode ir no bacharéis. Eu sou incapacitado de ir no bacharéis.
Ainda. Um dia chegaremos lá. Né? Mas é aquele debate que a gente já falou, né, algumas outras vezes, né? Por mais que tu não tenha ali o diploma, tu tem o conhecimento de várias coisas diferentes, né? Já poderia ter tido o diploma, não teve porque quis explorar. Sim, cara, olha aqui, eu já vim neste programa aqui, já falei de Power Ranger, de Sailor Moon, de Google e agora eu tô falando de Mamonas. Olha aqui. Quer um cara mais versátil que eu? E o que será que vai falar na próxima vez? Não. Qual vai ser a próxima vez? Qual vai ser o próximo tema? Vou deixar tu escolher o próximo tema, então. New Pets. O que é isso? Medo. É um Pokémon genérico. É o quê? É um Pokémon genérico. Eu lembrei agora. Meu Deus. É um joguinho, né? Uhum. Isso aí era muito famoso entre os emos, não era? Site de joguinhos aí que tinha muito tempo atrás. Não, quando tu falou New Pets, eu pensei que era um apelido pro Neil Patrick Harris. Eu também pensei a mesma Eu coisa. fui muito longe. Olha, poderia ser. Sai da minha cabeça. Ruim não é. Que inclusive tem uma série muito boa ultimamente aí, né? No Netflix, que ele interpreta ele mesmo, que é sempre divertido. Isso. É que nem o... Tá, mas... Quem é que vai falar? Se por acaso os Mamonas estivessem vivos hoje, eles fariam sucesso atualmente, vocês acham? Cara, Eles conseguiriam se manter, eu não sei. não no auge, mas numa relevância. Em relevância até a Capital Inicial fica, né? Como o nosso amigo de Ouro Preto já... É isso aí, cara. Mas eu acho assim que teria muito tempo pra dar ruim, sabe? Eu acho que não seria uma coisa meio... A Anitta hoje, ela é um fenômeno. Pensa né? numa Claro banda herdeira. que não- Uma banda herdeira da vibe. Pedra Letícia. Vocês já ouviram? Nossa! Eu acho que eu ouvi uma música. A vibe de Isso é humor uma banda? na letra das músicas é mais ou menos parecida. E ela não estoura. Aquela banda também do cara do Charges lá. Ela ainda existe? Me ajuda aí, Douglas. Massacration. Não. Então, é outra também que cabe pra fazer essa comparação. Mas o Massacration fez um relativo sucesso. Sim, mas na época. não era em função da banda, e sim em função do Hermes e Renato. Tem A isso. do Charles Entende? eu não lembro, não sei. Tem. Que do tinha Charles, até o grande sucesso do tipo Eu Sou Emo. Não é fácil Eu lembro- manter a franja lisinha. Essa Tenho que fazer isso. essa música é muito boa. Ou Tinha um Seminovos. amigo nosso que- seria- Seminovos. Boa. não conheço. Verdade. Eu não conheço. Nunca ouviu? Não, eu conheço das Charges, né? Eu conheço das Charges só. Sim, que é. Mas essa do Eu Sou Emo era sensacional. E tu vê, tem os Seminovos, tem a Pedra Letícia, tem o próprio Massacration aí citado. Essas bandas todas têm uma vibe meio de humor e elas não foram pra frente. O sucesso delas foi pontual. A Pedra Letícia mesmo, ela não teve um sucesso. Ela, tipo assim, teve umas músicas ali que Nem sabia bombaram. existia. Eles eram a... Que música que eles têm, assim? nenhuma tem que eu uma possa famosinha. cantar Pra aqui mim, agora. a Vagabanda é mais banda que... Pra mim, a Vagabanda é mais banda do que... Sim, mas pois é, mas aí que tá. É nesse sentido que eu digo. Se o Mamonas Assassinas tivesse aqui hoje, eles provavelmente não conseguiriam fazer o que eles fizeram naquela época. Existe um momento cultural daquela época que fez eles aparecerem do jeito que apareceram. Eu acho que este momento ele não duraria tanto tempo assim. Entende? Eles provavelmente tivessem alguma música pontual, sabe? Mas não seria aquela Até coisa constante aquela- de sucesso. Tu acha que a queda dele seria tão meteórica quanto foi a ascensão da banda? Provavelmente, como qualquer outro hit de sucesso que tem por aí. Que perguntinha, hein? Que perguntinha sem Eu vergonha. tava fazendo a pergunta que veio
Viu como é que é? Ô, Doug, tu foi contaminado Doente, pelo isso não, Melo bagulho. que veio imputando isso na nossa cabeça desde o início do programa. Só isso que eu te digo. Tu não é primeira culpado, vez que a cara. gente- Tu não é culpado. Mas sabe o que eu acho que ele ia não é culpado, acontecer? daí eu sou, né? Eu acho que a banda, eles iam acabar brigando, cara. E a banda ia terminar. Por quê? Eu não sei se terminar, mas eu acho que eles eu iam encher não o sei saco. que era em algum muita momento. gente. Quando é um troço com muita gente, não... Mas só tinha 5? Então, Pois é. pega Porra, Doug. exaltação aí, sempre acaba, meu. Eles que ficam inventam de voltar. O que é, quantas pessoas tem Tem exaltação? bastante. Eu não manjo nada. Não sei contar agora. Bastante. Tem 5. Posso estar falando merda. Provavelmente estou. Ah, o BVBC acabou lá, só tinha 2. E olha aqui, eu só vim aqui porque o @newshow não tá. Isso quer dizer o quê? Não sei. Fica pra Teoria reflexão que aí. eles iam brigar. Não vai Tenho brigar. hipóteses, não tenho as hipóteses, mas é a minha teoria que eles iam brigar. É. Não, hipótese tu não tem evidências disso. Não, mas eu acho assim que o sucesso deles foi muito, tipo, foi uma ascensão muito violenta, sabe? Então, Não para! dessa forma. Tá, homem. Assim, eu acho que eles seriam tipo luva de pedreiro. Isso, exatamente. Um sucesso que foi muito grande, de forma muito rápida, mas que ao longo do tempo ia dar uma arrefecida. Tipo, por exemplo, foi o Kabilame também. Que teve um momento que toda hora tu viu um vídeo dele e cada vídeo era com milhões de curtidas e tudo mais. Né? A mesma coisa hoje em dia o Luva de Pedreiro, que até na época em que estávamos gravando esse episódio estava anunciando sua aposentadoria como influencer também, né? Então tem tudo isso também, que vai do cara encher o saco também, né? De fazer o troço. Porque a namorada do Dinho na época, ela fala no documentário dos Mamonas, inclusive, que eles não tinham mais preocupação financeira. Tipo, em 7 meses eles não tinham mais preocupação com dinheiro. Sim, era Porque o cachê eles mais não caro precisavam, se eles do... quisessem. Sim, era um cachê que subia exponencialmente. Eles foram o assim, parecia cachê mais minhas caro dívidas do no Brasil em cartão. algum momento? Sim. Sim. Ele, até naquele discurso motivacional à la Rock Balboa do Dinho lá no Tomeuzão lá, ele fala que eles eram a banda no Brasil que fazia mais shows, que ganhava mais dinheiro, que tinha mais mídia, era mais tudo, mais reprodução, tudo. Tipo, em um dia de lançamento do CD, eles já eram a música mais pedida, era deles na rádio. O CD deles vendeu, se eu não me engano, foi... eu não vou ter o número exato, eu posso estar falando asneira. Tiveram que Mas inventar eles- disco de materiais diferentes lá pra eles, na época, de tanto que eles venderam. Tipo, os... Disco e de num Osmo. período de 24 horas, assim, foi o maior lançamento, acredito eu, que da época. E não sei se é até hoje, né? Talvez não. Mas foi o maior lançamento de uma banda, assim, de CD e tal. Então... Foi um troço, assim... Bem louco. bizarro, sabe? E a questão de hoje em dia ter essa parte da tiktokização, que a gente já falou até no nosso episódio 27, Olha. que as coisas estão muito curtas, né? Como o Peninha fala, né? Que foi o biólogo lá que fez a... Biógrafo. Biólogo não. Porra! Biógrafo. Grande biólogo Peninha aí. Um abraço. Descobriu os Já dinossauros. dá pra fazer um corte aí, Doug, só com... o corte, o biólogo Peninha. Mas que ele fez a biografia autorizada deles, né? Ele fala, né, que foi tudo muito efêmero, que até é injusto como foi, né, as coisas. E o TikTok hoje em dia tem isso, né? As coisas duram 2 minutos, 3 minutos, você passa disso, as pessoas não têm mais paciência. Então pega uma coisa muito repetitiva, que passa muitas vezes, assim, eles têm que estar se reinventando de forma muito rápida. Então eu acho que não teria muito futuro, não. Mas eles teriam um sucesso bem absurdo, pelo menos por mais uns anos, eu acho.
foi muito curto, cara, muito curto. De fato, foi muito curto. Mas Cara, aí 7 meses. uma coisa que eu acho legal, até que tu citou, o negócio do Tomelzão lá, que foi um show meio histórico pra banda, né? Porque foi um lugar que rejeitou eles quando eles eram Utopia, né? Porque, sejamos francos, eles eram só mais uma banda quando eles eram Utopia. Porque eles eram só mais uma banda que fazia cover de Legião Urbana e Titãs, entendeu? E disso tinha um monte na época. Não, é tipo o jovenzinho. É tipo o jovenzinho. o que acha que adolescente joga tocando. futebol, bater na porta do Inter lá no Beira-Rio e falar assim, ó: oi, eu quero jogar porque eu sou melhor que o jogador tal. Cover de... Não vai rolar, entendeu? É utopia. E aí, nesse processo aí de ter virado Mamonas e ter estourado como Mamonas, quando eles chegaram lá nesse Tomelzão, o que eles fizeram? Fizeram um show como Utopia. Tocaram todas as músicas que eles tocavam como Utopia, Exatamente. que era só covers, né? Principalmente covers. E daí eles terminaram o show e disseram assim: muito obrigado aí pela banda Mamonas Assassinas, a gente adora eles, não sei o que, obrigado pela chance aí de abrir o show deles. E aí depois eles foram tocar como Mamonas de novo. E aí o Dinho, ao terminar o show, ele faz um discurso assim, daquele estilo: não desiste aí das coisas que tu quer fazer, segue em frente, não deixa que as pessoas digam que Segue o tu tá rumo do teu próprio fazendo coração. as coisas erradas, sabe? Isso, segue o rumo do teu próprio coração, já diria que o grande, não sei o nome. Mas é isso aí, sabe? É um discurso que é muito bacana e a gente tem ele no YouTube ali, tu pode ver em qualquer lugar. Só coloca lá, discurso do Dinho do Mamonas Assassinas. É melhor que muito discurso de coach babaca que tem por aí hoje. É isso aí. Tens um ponto. Eu até ia fazer ia trazer uma analogia, mas daí eu me xingar de novo. Que guri trouxa! Usando de vocês. O Doug não Eu tem acho que leitura, não pegou. Eu acho que podemos, depois dessa, podemos ir para conclusões. Quais são as conclusões de vocês sobre o assunto? Bom, foi uma banda que teve seu auge naquele período ali. Essa é a minha conclusão. Mas que bosta! É o Capitão Óbvio, cara. Mas tá louco. Eu acho que foi uma banda que Mano, surgiu deu no momento certo ali. No momento certo. E foi uma pena que no auge eles tiveram que parar. Mas eu acho que eles durariam mais uns 2 anos só. Eu não acredito não acreditava no futuro deles se eles estivessem vivos. Doug previu o fim dos Mamonas. Que fique aí pros registros dos anais do Freecast. E tu, Vini? O que tu tem a nos dizer? O que eu posso dizer é que o impossível não existe. Tudo é possível quando vocês querem. Acredite em você. Você tem força e quando a música começar, todo mundo pulando junto. Com a gente, em Guarulhos! E tu sabe que música foi? Não. Era Vira-Vira. Tá, mas não tinha ninguém pra retrucar o Dinho, né? Depois dessa frase, falando, não sabendo que era impossível, foi lá e fracassou. Talvez até tivesse, mas eles estavam empolgados com o show, caralho. Eu acho que foi um episódio bem divertido, com piadas inapropriadas de forma não intencionais. Caralho, aquela pessoa tá enlouquecida. Não, ela gostou do discurso, Motivou. Ela se Tá empolgou com o motivado? discurso, tá cantando Tá Vira-Vira. motivado. Tem perguntinha, Melo? Eu acho que... eu tinha uma, mas tu fez ela no meio do episódio. Puta merda. Eu tinha anotado uma que era, na tua opinião, os Mamonas continuariam a ter sucesso se não fosse o acidente? Mas dá a tua conclusão Só que antes daí que tu se perca aí, né? Só que daí tu me deu um carrinho aí.
Ó, finalmente falaram Não, de futebol. cara, eu acho que os Mamonas. Eu acho que os Mamonas realmente teriam uma carreira curta em relação a outras bandas. Mesmo que não tivesse ocorrido o acidente, né? Eu acho que eles ainda assim teriam um tempo de sucesso, mas eu acho que não seria tão curto quanto os 2-3 anos que o Doug falou. Eu acho que até ali a virada que a gente teve ali no início dos anos 2000 ali, talvez acabasse com eles pela questão do próprio comportamento que foi mudando na TV, né? Tem muitas coisas que eles têm que se readaptar. E assim como existem muitos humoristas que não conseguem se adaptar e fazer piadas ou conteúdos com um pouco mais de dentro de uma caixinha, dentro das emissoras e das mídias e tal, acredito que seria o caso deles. Então possivelmente não durariam tanto, né, no auge assim deles, mas ainda assim teriam os fãs, né? Tipo, sempre tem os fãs pra curtir as bagaceiradas que os caras falam. Quest. Tudo é tão bom e azul e claro como sempre. Cara, a gente já tem alguma mais perguntinha, presença Vinícius? musical nesse programa. Tem. Vai lá, manda. Toca a fita. Qual a diferença entre clarividência e previsão? Tá, vai essa por favor. Arroba Forte abraço. pseudociência vai Nos nos segue responder. lá. Nos segue lá, faz o curte, Faz o compartilha lá cocô. e era isso. Forte Dá abraço aí like, pra dá vocês. like. Curta, comenta abraço e aí pra compartilha. vocês. Forte abraço. Tchau. Forte abraço.